Aqui, ó, tem pergunta séria aqui no E Agora? Você, mamãe é morta hoje. Padre, por que a igreja não fala muito de exorcismo? Se o lado do bem existe, o lado do mal também. Não, a igreja fala sim sobre exorcismo, mas fala na medida certa. Não é que não fala muito, fala na medida certa. Isso porque a igreja tem uma compreensão muito séria e leva muito a sério o exorcismo. Primeiro a gente precisa entender uma coisa. O exorcismo, a igreja acredita na presença do mal e acredita no diabo. Ou seja, nós temos certeza que o diabo existe e que o diabo, ele influencia as pessoas. Por isso a igreja tem um ritual que pode ser aplicado, né, ministrado à pessoa que passa pelo momento da possessão diabólica. Há as orações certas, corretas e também aquilo que deve ser feito pelo exorcista. Agora, o exorcismo é um ministério e que o bispo detém, ou seja, quem é o exorcista na diocese? Na diocese, o exorcista é o bispo, ele é o exorcista. Só que geralmente os bispos, né, ele delega esse ministério a algum padre. Então é importante você saber disso. Geralmente o bispo, ele escolhe um padre na diocese que vai ser o padre exorcista. Por quê? Porque o ministério do exorcismo é próprio do bispo. Ora, se o bispo quiser, ele escolhe na diocese dele um padre que vai fazer os exorcismos. Esse padre geralmente é um padre que entende de psicologia, de psiquiatria, conhece bastante profundamente a área do que ele está trabalhando e ele vai saber e ter discernimento quando é realmente um exorcismo e quando é realmente, de repente, um problema psicológico. Às vezes é um surto psicológico ou um surto psicótico que a pessoa está passando. O importante é você lembrar que nem tudo é possessão diabólica, nem tudo precisa de exorcismo, né? Essas coisas que você vê na televisão aí, isso é bobagem, tirando o capeta como se fosse a granel, isso não existe. Isso é uma falta de respeito até com as pessoas e uma falta de respeito com a saúde pública. Porque são pessoas transtornadas, precisando de um tratamento psiquiátrico e as pessoas são submetidas, de repente, ao ridículo e se exporem na televisão, às vezes na frente de todo mundo, tendo ali um transe hipnótico, um surto psicótico. É uma falta de respeito com o ser humano. Não se faz isso. E mesmo porque o exorcismo, ele é feito de uma maneira muito sigilosa, sem espetáculo, né? A igreja não faz espetáculo com o exorcismo. Geralmente, quando o padre exorcista de uma diocese percebe que a pessoa precisa do exorcismo, tudo é feito de uma forma muito sigilosa. Ninguém fica sabendo sobre isso. Então, o diabo não faz espetáculo com hora marcada na televisão ou no rádio. Não é assim que acontece. E a gente precisa respeitar as pessoas, né? E saber que, de repente, a pessoa chega diante de nós, ela está passando por um problema psicológico, por um trauma, e ela precisa ser cuidada por um especialista, por um profissional, que deve ser um médico psiquiatra ou então um psicólogo. Mas a igreja leva muito a sério o exorcismo. É por levar tão a sério o exorcismo que o exorcismo na igreja não é feito como se fosse qualquer coisa, tá bom?